da família que foi completamente dizimada, a família que foi completamente exterminada, pontualmente à meia-noite do dia 1º de janeiro desse ano. Nós havíamos prometido ontem, eu tinha feito o apelo à polícia de São Paulo, especialmente aos meus amigos policiais de Campinas, para que eles divulgassem o áudio onde o assassino, onde o pai atirador, o pai que promoveu toda a chacina, dizia em detalhes o motivo desse crime tão bárbaro. Para você ter a ideia da maldade e também da doença psiquiátrica que esse homem sofreu até o último disparo. Dá a imagem da família dizimada, por favor. Aí estão, todos. Pessoas que variam, a mais jovem tem... O mais jovem, na verdade, é o filho, se não me engano, de 8 anos de idade. Um menino bonito de 8 anos de idade que estava no alvo da disputa. Por sinal, ele aparece na primeira foto do lado da mãezinha dele. Do outro lado, todos os parentes ligados à tia da mãe do menino, que abriu as portas da casa para aquela festa comemorativa, uma festa regada de muito amor. Todas as pessoas que estavam dentro daquela casa se amavam demais. Todas as pessoas que estavam dentro daquela residência na virada do ano tinham um afeto muito grande, tinham um enlace muito grande entre eles. Vem para mim, por favor. Estava tudo certo. O homem premeditou. O que eu vou levar até você agora é uma reportagem inédita, com detalhes inéditos, e o áudio, a gravação, a conversa, o monólogo onde ele diz o que vai fazer, o monólogo onde ele diz que a mãe do menino, a ex-mulher dele, ele era separado há 4 anos, que ela teria que ter sido morta há muito tempo, mas que ela tem medo de morrer jovem e que vai ser morta pelas mãos desse assassino. Um homem muito culto, técnico de laboratório, que escreveu uma carta com uma correção impressionante da língua portuguesa, com uma parte gramatical impecável. E ele diz no final: ninguém vai entender o que fiz. E ninguém entende mesmo como a maldade pode ter chegado a esse ponto. Um homem que durante 4 anos sofreu a acusação de ter abusado sexualmente dessa criança. A criança teria dito para uma professora que foi abusada sexualmente pelo pai e por um amigo dele. A justiça nega, a justiça não deu laudo confirmando o abuso sexual. Apenas um técnico, um psicólogo, afirmou que o pai tem um comportamento estranho. O que para a polícia deixa claro que o crime foi mesmo premeditado é este áudio que você vai ouvir. O que para a polícia não deixa dúvidas que tudo foi pensado, de que ele chegaria a esta casa, que o portão estaria fechado, ele pularia pela lixeira, pularia por tanto muro e mataria todos. Por último, o filho. Quando o filho pergunta para ele: papai, por que o senhor matou a mamãe? E ele, com a maior frieza do mundo, diz: filho, eu matei a mamãe porque ela merecia. E na sequência ele dispara o tiro final que mata a criança. Ele deixa um aparelho celular dentro do carro. Ao lado desse aparelho celular está um papel com a senha que dá acesso ao dispositivo. O que você vai ouvir agora são palavras extremamente dolorosas para quem é apegado à família, principalmente para quem é pai e principalmente para quem é mãe. O que você vai ouvir agora é muito mais doloroso do que o transcrito naquela carta. É o final de uma família que tinha tudo para ser feliz, mas que pela doença desse homem, por causa de um maníaco, de um homem transtornado, achando que a mulher é patrimônio dele, ele coloca tudo a perder. Vamos ouvir primeiro esse trecho. Um pouco do que passa na minha cabeça. Na verdade, eu acredito que vocês não vão conseguir querer me entender. Lá no inferno a gente se fala. Isso é um pouco do que passa na minha cabeça. Na verdade, eu acredito que vocês não vão conseguir querer me entender. Lá no inferno a gente se fala. No inferno a gente se fala. Ele pega, portanto, nessa gravação e diz o seguinte: eu quero ser enterrado de cabeça para baixo. Eu quero que o meu caixão não seja colocado na horizontal, não desça na horizontal no túmulo. Eu quero que o meu caixão seja colocado com a minha cabeça para baixo. Por quê? Porque ele disse que iria para o inferno. E na carta ele acrescenta que ele... E que no inferno encontraria a ex-mulher dele. Com as pessoas. E ele disse que não
Ele pede para ninguém fazer orações por ele, mas pede ao mesmo tempo que façam orações pelo filho. Coisas estranhas, né, Bate? Uma carta completamente contraditória. Me dá os trechos da carta, por favor. Me dá os trechos da carta. Parou, frisa. Em primeiro lugar, preciso dizer que te amo muito. Preciso dizer que jamais faria a você ou qualquer outra pessoa o que diz essa que te colocou no mundo. Elas não pensaram em você, dizendo para o filho que seria morto por último. Elas não pensaram em você um minuto sequer ao fazer essa acusação louca. Digo elas porque só uma não teria a capacidade de pensar em uma crueldade monstruosa como essa. Ou seja, nesse momento o assassino envolve outras pessoas da família por ele ter perdido a guarda da criança. Sua avó também ajudou na loucura, até porque eu namorava na época e nunca precisaria de fazer mal a você. Além disso, essa palavra que está escondida, eu preciso dizer, é vadia, é assim que ele trata a mãe da criança e ex-mulher dele. Ela sabe que eu não seria capaz de fazer isso com ninguém. Vem para mim, por favor. Ele agora chega numa parte emocionante dessa carta e começa a ter uma memória mais passada de 8 anos atrás, quando ele diz como era o relacionamento dele com a esposa quando ela esperava no ventre o nascimento da criança. Me dá a carta, por favor. Durante sua gestação foi maravilhoso em tudo. Eu passava creme na barriga dela para não dar estrias, ficava conversando contigo. Antes de eu e ela ir dormir, a gente colocava música de ninar para você dormir tranquilo dentro dela. No seu parto, acompanhei tudo com fotos e muita emoção. Tenho certeza que a enfermeira que te acompanhou irá lembrar o que ela me disse naquela manhã. Eu nunca vi um pai tão feliz e presente deste modo em um parto. Ela disse toda a verdade. Eu estava de férias e fiquei lá no quarto. O convênio é ótimo. Eu fiquei de acompanhante e dormia junto com vocês. Desde a segunda-feira à noite até a quinta cedo, quando você foi liberado. Você nasceu grande e precisava de alguns cuidados. Eu chorava junto contigo quando precisava furar seu pezinho para fazer exame de sangue. Lá que aprendi a dar banho em você, pois só quando você estava com 6 meses, eu te dei o primeiro banho. Ela tinha medo. Logo que você nasceu, a coisa mudou. Você era somente dela e da família dela. Vem para mim, por favor. É de emocionar essa carta porque você vê que no fundo da alma, você consegue ver um pai que amava essa criança. No fundo da alma, você consegue perceber um homem que realmente amava de verdade aquela criança. Sim, o João Vitor, que é o filho, ele procura demonstrar, aliás, ele procura deixar claro que está escrevendo carta se justificando para o filho. E ele começa, num determinado momento, a incluir na história e a culpar não só a mãe por não ter tido a guarda da criança. Ele passa a culpar também a mãe, a avó e a tia dela. Dá a carta, por favor. Ali está. Isso eu não vou fazer e ainda se der não mentir mais, nem mesmo. Boba ela em pensar que eu nunca me vingaria dessa acusação monstruosa que ela fez contra mim. Ela vingou porque não deu 5 mil para ela, mas era ainda antes naquela outra carta que ele dizia a velha é a avó, não saía do meu apartamento. E quando meus pais ou amigos iam te ver, ela fazia pouco caso dos outros. Durante os 4 meses de licença, ela só ficava na casa da mãe. E quando eu descia do fretado e pegava vocês para ir nos meus pais, ela dizia que estava cansada e tinha que ser rápida a visita. Vem para mim, por gentileza. 13 pessoas mortas. O que você vai ver agora é uma reportagem inédita que tenta descobrir também quem vendeu essa arma? Quem é a família do policial que precisava de dinheiro e que vendeu a arma tanto que ele raspou a numeração para preservar a identidade de quem ajudou de uma forma indireta nesse crime? Acompanhe. Isso é um pouco do que passa na minha cabeça. Na verdade, eu acredito que vocês não vão conseguir querer me entender. Lá no inferno a gente se fala. Esse áudio foi gravado por Sidney Ramos de Araújo, o responsável pelo massacre que deixou 12 pessoas mortas na Vila Prost Souza, em Campinas, em plena virada do ano. Sem mostrar o rosto, esse amigo de Sidney conta que um dia depois do crime, recebeu uma mensagem do assassino. No documento enviado automaticamente por e-mail,
tinham arquivos de áudio e de texto em que Sidney relata como planejou e por que decidiu matar a ex-mulher e toda a família. Ele mandou por um e-mail, né? Ele mandou no e-mail de todos os amigos dele, assim, no WhatsApp. Tipo, ele deixou tudo falando, eu quero que meus amigos espalhem essas notícias para saber a verdade. E você clicava e ia recebendo, tudo automático. Então ele já planejou tudo certinho. O jornalismo da TVB Record teve acesso a todo o conteúdo com exclusividade. Em um diário que Sidney começou a escrever em dezembro de 2012, ele descreve que, por não conseguir ajuda de ninguém para provar a inocência dele, resolveu comprar uma arma para resolver o problema. A inimiga era a mulher dele, né? Ele sempre comentou com todo mundo que ela fazia de tudo para acabar com ele, para tirar o filho dele, e isso acabava com ele, né? Segundo os vizinhos, João Vitor chegou a morar aqui nesse condomínio junto com o pai. O garoto teria se mudado para a casa da mãe quando surgiu a suspeita de que Sidney teria abusado sexualmente do filho. Isso aconteceu há cerca de 3 anos. Inclusive, ao longo desses anos, Isamara conseguiu na justiça a guarda do filho. Sidney tinha o direito apenas de ver o filho sob o monitoramento de outra pessoa. Isso teria sido o estopim para o assassino planejar e cumprir o massacre. O que ele contava é que ela acusou ele, né, de crime, de ter abusado do próprio filho, essas coisas. Mas ele sempre negou, né, chorava e sempre falou que jamais ia fazer isso com o filho dele. Semana passada mesmo eu fui na casa dele, que ele pediu para me baixar umas músicas pro filho dele. Até que eu achei uma pasta com esses áudios assim. Daí eu cliquei e vi, tipo, vários palavrões, assim, né? Daí eu excluí achando que eu tinha baixado errado. Daí ele falou, não exclui não, que esses áudios aqui é que eu gravo da minha mulher, né? Que sempre quando eu vou lá, que a gente tá num processo, sempre gravo porque ela acusa eu de outras coisas e tal. Mas jamais ia imaginar que aconteceu essas coisas aí, né? Nesse trecho de uma carta escrita a João Vitor, Sidney relata o ódio que sentia pela ex-mulher. Ele destaca que a desavença entre os dois surgiu quando ele se negou a emprestar a quantia de R$5.000 a Isamara. Ele fala que ele ia esperar o momento certo de pegar todo mundo de uma vez só, para acabar com a vida de todo mundo. Sidney finaliza a carta deixando todos os bens para o irmão e pede que uma quantia em dinheiro seja depositada à namorada, a quem ele se refere como anjo. Apesar de ter se dedicado ao planejamento do massacre por tantos anos, quem convivia com o assassino o define como um homem tranquilo, alegre e que colecionava amizades. A gente se encontrava todo dia, ele é amigo da minha família, tudo. E sempre aparentou ser uma pessoa boa, né? É complicado, né? Saber qual que é a verdadeira história disso daí. Testemunhas teriam dito que, para a professora, a criança de 8 anos afirmou que o pai e um amigo do pai teriam abusado dela sexualmente. Só que para a justiça não há nenhum laudo até agora, não apareceu nenhum laudo comprovando o abuso. E sim um laudo de um psicólogo dizendo que o pai tem um comportamento estranho. A ter um comportamento estranho, a ter cometido um abuso sexual, existe uma distância muito grande entre um e outro. Agora, Percival, isso ainda é importante para a investigação diante de toda essa família morta? Como a polícia trata esse caso nesse exato instante? A polícia tem muito detalhe para ser investigado. Por exemplo, em torno disso que você acabou de revelar, você tem no sepultamento de todos os corpos, que foi um sepultamento coletivo, a presença da professora da escola onde João Vitor estudava. E ela, a professora, contou que o João Vitor tinha muita raiva do pai. E ele, João Vitor, disse para ela, a professora contando, que quando ele crescesse, ele iria matar o pai. Isso a professora contando. Aparentemente, esse depoimento estabelece um nexo entre o conteúdo da denúncia formulada. Mas claro que não tem nada comprovado disso aí. Se a criança teria dito que quando crescesse mataria o pai e que realmente foi abusada, de duas uma, ou a criança realmente estava falando a verdade, sim, ou então, em muitos casos, a mãe obriga quase que o filho a fazer essa fantasia. Né? Tão grave quanto a origem dessa arma, essa pistola 9mm, utilizada para a prática dos assassinatos, é o detalhe que a gente só soube agora, que é gravíssimo. A mãe de João Vitor registrou
5 boletins de ocorrência na Deus do polícia céu. por ameaça. Meu Deus do céu, isso é mais muito grave grave de isso. tudo. É mais grave de tudo. É muito 5 grave. registros na 5 ocorrência registros. e ninguém teve a coragem de tomar providência dessa forma. Exatamente, é um absurdo Ou isso. seja, devia procurar os responsáveis, as pessoas que deveriam ter tomado alguma atitude. Quem sabe essa tragédia poderia ter sido evitada. A explicação para isso, Obate, da polícia, ela é burocrática, é cartorária. Porque por um formalismo legal, quando uma pessoa apresenta uma queixa na polícia por ameaça ou até mesmo agressão, ela tem um prazo, uma carência de 90 dias para fazer uma representação, o que não aconteceu segundo a polícia. Agora, falando ainda em casos de abusos, não é? São todos casos extremamente delicados. E há hoje diversos casos ainda no Brasil que carecem de explicações. Esse que nós mostramos é um deles. O caso do embaixador, ainda muita contradição, nós vamos voltar nesse assunto ainda no programa de hoje. Há vários casos que estão em andamento e o cerco está sendo fechado.